Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse para os discípulos: mandai o povo se sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Será que conseguimos cantar novamente o refrão do Salmo? Vamos acompanhar, cantemos juntos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Queridos, porque o padre fez questão que cantássemos de novo esse refrão. Não sei se você percebeu, mas a primeira leitura que nós escutamos na missa de hoje, ela é do livro do Gênesis. E ela nos conta um trecho da vida de Abraão. Abraão era um homem de 80 anos, um senhor, mais ou menos da idade do Padre Ordones. Ele vivia na terra dos caldeus, uma cidade chamada Ur. E naquele tempo, 4.000 anos antes de Jesus, ninguém nunca tinha ouvido falar que existia um Deus único. Eles adoravam a lua, o sol, uma série de deuses. Mas Abraão ouviu Deus falando com ele. E Deus disse a Abraão: sai da sua terra e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar, uma terra fértil, uma terra próspera. E Abraão, tendo fé no Deus que ele acreditou, ele deixou a Caldeia e ele foi para o sul da Terra Santa, a Palestina. Quando ele chegou lá, ele se deparou com uma terra realmente muito boa. Mas só que a terra já estava ocupada por 7 povos diferentes. Os caldeus, os heteus, os jebuseus, os hiteus. E veja, cada um desses povos era mais bárbaro do que o outro. Para vocês terem uma ideia, só os amorreus, eles serviam um deus que eles chamavam de Moloque.
E a palavra Moloque é de onde veio Moleque. Era um deus assim que tinha um busto de touro, que é o chifrão, e o ventre dele era uma churrasqueira. O que eles acreditavam? Que Deus só ia abençoar ele se o primeiro nenenzinho nascido de cada casa, o primogênito, eles colocassem dentro da barriga do deus Moloque, para ser assado vivo. Você imagina então, a começar dos amorreus, cada povo mais bárbaro do que o outro. Mas só que lá naquela região também já existia, 4.000 anos antes de Cristo, uma cidade que se chamava Jerusalém, a cidade da paz, Jerusalém. E por que essa cidade se chamava Cidade da Paz? Porque ela era tão grande, de muros tão altos, que ela era a mais forte de todas. E essa cidade tinha um rei. O rei era também sacerdote, ele tinha as duas funções. E o rei dessa cidade, a cidade mais forte, que se chamava Jerusalém, ele se chamava Melquisedeque. É o único lugar da Bíblia que esse homem aparece. Melquisedeque. Olha que nome bonito. Quem dera tivesse um filho, colocava o nome nele assim. E a palavra de Deus diz, nesse trechinho que nós lemos na primeira leitura hoje, que este rei sacerdote, ele saiu e foi ao encontro de Abraão, oferecendo para Abraão pão e vinho. Agora aqui eu queria que você raciocinasse comigo. Imagina você que Abraão estava no meio de uma terra com 7 inimigos. De repente o mais forte de todos, aquele que podia me destruir, que tinha força suficiente para acabar comigo, ao invés de me destruir, ele vem ao meu encontro trazendo pão e vinho. Quer dizer, ele vem até o meu encontro querendo me ter como aliado, fazer comunhão comigo, comunhão comigo. E o salmo de hoje diz, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Quer dizer, a igreja, 4.000 anos depois desse acontecido, ela viu na figura daquele rei sacerdote, que foi até Abraão levando pão e vinho, a figura do próprio Jesus, porque deixa eu dizer, nós nesse mundo vivemos uma batalha. É ou não é que você tem que matar um leão todo dia? É ou não é que você, quando vai mostrar o exame para o médico, você vai tremendo nas bases, porque você sabe que a sua saúde está um caquinho? É ou não é que você vai trabalhar todo dia e você tem até dó de sacar o salário no fim do mês, porque você sabe que sacou com a mão e gastou com a outra? Nós estamos no mundo em guerra, mas deixa eu dizer para você, nessa guerra, o príncipe da paz. Por que paz? Porque a cidade dele é tão inabalável, que ninguém pode destruir esse rei. Ele vem ao seu encontro, como Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Agora eu digo para você, em nome de Jesus, se o único que teria poder de te destruir é seu aliado, quem vai ser contra você? Pelo contrário, nessa guerra que nós vivemos neste mundo, ele vem ao nosso encontro fazendo com a gente um pacto de aliança, de comum união, e ele não traz tão somente pão e vinho. O pão e o vinho é o corpo dele. Para dizer para você, quando você se sente assim tão triste,
tão fraco, tão esmilinguido. Não fique assim não, porque aquele cuja cidade é inabalável, Ele é por você, Ele está ao seu favor. E você poderia até dizer, mas padre, que vontade que eu tenho de comungar, mas eu não posso, porque eu sou de segunda união. Eu sou casado 2 vezes, não posso. Eu gosto muito de uma passagem do Diário Espiritual da Madre Faustina. Você conhece a Madre Faustina, aquela freira que viu Jesus misericordioso, aquele quadro bonito da Divina Misericórdia? Foi Jesus que pediu a ela que pintasse. E como ela tinha assim esse privilégio de falar com Jesus tete a tete, de ver Jesus, conversar com ele, o diretor espiritual da Madre Faustina pediu que ela anotasse tudo. As experiências dela deu um calhamaço dessa grossura, que nem a Bíblia. E numa dessas passagens ela diz que ela estava na missa, e numa missa ela estava ali participando, ela viu que do cálice onde o padre servia a comunhão aos fiéis, ele tirava umas hóstias que brilhavam igual brasa, e outras que era comum. E como ela tinha esse privilégio de conversar com Jesus, ela perguntou, Jesus, por que umas brilham igual brasa viva e outras são normais? Não é tudo na mesma missa, tudo no mesmo cálice? E Jesus disse, porque essas que você viu brilhando, a pessoa recebeu com efeito. E as que você viu que não brilhavam, eram o meu corpo, mas a pessoa recebeu por receber. Deixa eu dizer para você, mesmo quando você não recebe fisicamente, você não come, você não mastiga, você não pode engolir, mas se você recebe o brilho que vem da comunhão, no momento que o padre aqui levanta, e você se permite receber o brilho da comunhão que sai do altar e atinge você, você recebeu pela ordem de Melquisedeque, o mais forte é ao seu favor, e agindo Deus, quem vai impedir? Ai padre, mas eu queria muito comungar. Eu costumo dizer para quem me procura dizendo isso no confessionário, quando chega, por exemplo, a época da quaresma, a gente faz uma penitência, por exemplo, eu vou ficar 40 dias sem refrigerante. E a gente faz aquilo imaginando que de alguma forma 40 dias sem refrigerante vai agradar a Deus. Agora eu digo para você, se 40 dias sem refrigerante vai agradar a Deus, imagina quando Deus olha lá do céu e diz assim, caramba, a vontade dele não é de refrigerante, é de comungar. Mas ele não está comungando por obediência à mãe igreja. Então não vai ter jeito, eu vou ter, mesmo você não comungando, eu vou dizer, você é mais abençoado do que muita gente que entra por entrar, engole por engolir, mastiga por mastigar. Mas você entrou em comunhão. Porque esse rei forte, esse rei que é por nós, esse Deus que está ao nosso favor, a imagem de Melquisedeque com Abraão, ele vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele. Ele vem ao nosso encontro e ele diz, eu não faço comunhão com você oferecendo para você pão e vinho. Eu me ofereço para você. Porque quando a gente comunga, na verdade, a gente não está comendo, a gente está vestindo uma armadura. É Jesus que vem para dentro de nós, é Jesus que se transforma em nós. Eu me torno outro Jesus e Jesus se torna aquilo que eu sou. Por isso, quando a gente comunga do corpo do Senhor, a gente não está comendo um alimento, a gente está vestindo uma armadura. Quando a gente se deixa iluminar por Ele, quando a gente se deixa atingir pelos raios da divina misericórdia que saem deste altar enquanto celebramos, porque o que fazemos aqui é obedecer aquilo que Ele mesmo pediu, quando antes de morrer por amor de nós, Ele disse, façam isso em memória de mim, porque esta é a aliança que eu faço com vocês. E eu vou dizer para vocês uma coisa, Deus não costuma ser infiel aos compromissos dele.
Se Ele fez uma aliança com você, você pode ter certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? O rei mais forte, aquele que podia destruir Abraão, ao invés de destruir Abraão, veja, ele era o mais forte. A cidade dele se chamava Cidade da Paz, porque os muros da cidade eram tão grandes, a cidade era tão fortificada que ninguém derrubava. Se dos 7, o mais forte é o meu favor, por que eu vou temer? Como diz o Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diante de quem eu terei medo? Perante quem eu tremerei? O Senhor é a força da minha vida. Irmãos, neste dia consagrado ao Senhor, este dia em que paramos tudo do nosso afazer, da nossa semana, e nos acorremos à igreja de Deus para celebrar o corpo do Senhor, nós dizemos a Ele: obrigado, Senhor, porque o teu corpo dado em alimento, a tua presença feita comunhão conosco, é para nós mais do que um alimento, é para nós uma armadura para vencermos a guerra da vida. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Que seja Ele, irmãos, a força que você precisa para vencer as batalhas do dia a dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.